Fala galera, Jogar na área, e hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem. O que eu fiz para sair da dívida de R$1 milhão? Bem, eu tenho que dizer para você que não foi fácil. Um dia eu faço outro vídeo mostrando como eu entrei numa dívida de R$1 milhão. Mas uma das coisas que você precisa saber é que o processo para você pode ser igualzinho o meu. Se você chegar e estiver devendo 100 mil, tira um zero. Se você estiver devendo 10 mil, tira um zero. Se você estiver devendo 1.000, é outro zero. Mas basicamente, o processo ele pode ser absolutamente igual ao processo de você sair desse problema, de você sair dessa situação. O grande desafio que às vezes você pode estar enfrentando é que você está tentando resolver o problema de uma vez só, ou pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu estava devendo 1 milhão e eu queria sair dessa dívida de 1 milhão de qualquer forma. Eu precisava sair dessa dívida de 1 milhão. Olha só que coisa maluca. Eu fui fazer uma palestra para um grupo de empresários falando a respeito de como eu saí dessa dívida de 1 milhão, e depois que eu fui embora, uma outra pessoa foi conversar com eles e eles falaram assim: eu não acredito que esse cara ficou devendo 1 milhão, é mentira dele, entendeu? E aí, se eles não acreditam que eu fiquei devendo 1 milhão, isso não é o pior. O pior é que eles não acreditam com aquilo que eu vou falar no final. É quanto eu faturei, não é quanto eu ganhei, mas quanto eu faturei depois que eu resolvi esse problema. Eu vou contar para você no final desse vídeo. Mas, é uma das coisas, eu durante muitos anos, eu tive vergonha, ninguém sabia. Os meus melhores amigos só souberam que eu estava devendo 1 milhão quando saiu meu livro publicado. Então, quando eu tive um livro publicado, aí lá eles descobriram que naquele processo eu estava devendo 1 milhão. E se você perguntar, Jogar, mas como que eles não sabiam? Porque eu nunca pedi dinheiro emprestado para eles. Eu transformei o meu problema no problema dos outros. Eu queria resolver o meu problema. Mas essa dívida, ela começou em 2002 e eu só fui resolver essa dívida em 2009. Então, mais ou menos, dependendo da contagem, foi entre 5 e 7 anos. Dependendo do momento que eu fizer a contagem, vai dar 5 ou vai dar 7 anos. A diferença é que é o momento que a dívida estava consolidada, o momento que eu comecei a pagar. Então, dependendo do olhar, vai dar entre 5 e 7 anos. Por todos esses anos, de 2002 a 2009, o que eu tentava fazer era pagar isso de uma vez. Então, eu só entrava em projetos que eu via que tinha a possibilidade de dar 1 milhão. Se você viesse apresentar para mim um projeto que desse menos que 1 milhão, eu nem olhava para ele, porque eu precisava de 1 milhão para resolver o meu problema. E esse foi o meu desafio, tentar resolver esse problema de uma vez. Tem um ditado, é uma brincadeira que os americanos fazem, eles dizem o seguinte: sabe como é que você faz para colocar, para comer um elefante? E aí, não, como é que eu faço? Um pedacinho por vez. Mas apesar de eu ter ouvido esse ditado recorrentemente, eu achava que ele funcionava para outras coisas na vida, mas não para resolver esse problema de 1 milhão. Eu tinha uma coisa, eu ganhava 1 milhão, eu estava devendo 1 milhão, se eu ganhasse 1 milhão, eu resolvi o meu problema. Era isso que eu tinha na cabeça. Isso está até escrito no bom livro, está escrito assim: não despreze os pequenos começos. E eu desprezava os pequenos começos, porque começo é começo. É começo de plantação, você não vê nada ali de efetivo, nada que você pode chegar e falar: nossa, isso aqui vai arrebentar. Eu desprezava os pequenos começos. Até que uma coisa muito grave aconteceu. 2 rapazes que trabalhavam comigo, eu tinha uma escola de inglês física nessa época, eles trabalhavam comigo, saíram e montaram a escola de inglês deles, com o meu método, com aquilo que eles aprenderam comigo e pum! Mas eles decolaram assim, mas de explodir. Compraram apartamento, compraram carro importado, eles explodiram e eu continuava devendo 1 milhão. Você entende como eu estava me sentindo naquele momento, como eu me senti nessa época? E foi aí que em 2009 eu tomei uma decisão. Não foi a decisão. Eu isolei essa dívida de 1 milhão, não é aquela história de devo, não nego, pago quando puder, não, é uma história assim, eu isolei essa dívida e eu fui ver uma coisa assim: quanto eu preciso para pagar as contas da minha casa? Essa é uma pergunta muitas vezes que eu faço para as pessoas. E aí quando eu fui fazer as contas, eu precisava de 6 mil reais. Para um cara que passou anos tentando ganhar 1 milhão, como que era para ganhar 6 mil reais? Foi fácil assim, não foi? No primeiro mês que eu tomei essa decisão, no primeiro mês, eu já estava ganhando 6 mil reais. E isso levou paz para minha casa. Porque quando você não tem mais a preocupação, tinha dívida, ainda continuava as cobranças, oficial de justiça, mas você já não tinha mais a preocupação, puxa vida, vai ter comida esse mês, não vai ter comida, vai pagar a luz, não vai pagar a luz, vai pagar água, não vai pagar água. Quando você leva essa paz para casa, pronto, é um começo. E aí, eu tive paz para iniciar os meus projetos, eu tive
paz para levar o meu negócio para a internet. Aí vem uma coisa assim, no final de 2009, isso foi no começo de 2009, eu comecei a ganhar 6 mil por mês. No final de 2009, a gente começou a nossa decolagem. A gente decolou, começamos a ganhar, a colocar dinheiro no caixa, tá? Eu não mudei muito a minha retirada, continuava talvez um pouquinho mais, talvez ela tenha ido para 10 mil reais, mas não é aqui que eu forcei, porque eu queria pagar 1 milhão, e aí a gente chegou num faturamento, em janeiro de 2010, mais ou menos de 100 mil reais por mês. Aí eu falei, bom, se eu estou faturando 100 mil reais por mês, tudo isso não é lucro, tá? Então, eu penso assim, em 3 anos eu consigo pagar 1 milhão. Tá? Porque tem despesa, tem colaborador, tem funcionário para pagar, só retirada, não pode ficar sem comer, em 3 anos eu consigo pagar. E aí é que vem o legal, eu virei o agente secreto do ganhar dinheiro. Eu já estava ganhando dinheiro, mas ninguém podia saber, porque se os meus credores, para quem eu devesse 1 milhão, eles soubessem que eu estava ganhando dinheiro, aí era uma guerra, eles vinham correndo para cima de mim, cada um lutando para receber primeiro. Então eu fiquei quieto, ninguém sabia que eu estava ganhando dinheiro. Não troquei de carro, não troquei de casa, nada. Se você olhasse para mim, era o mesmo Jober que estava devendo 1 milhão. E aí eu fiz uma ordem para pagar. Primeira coisa que eu paguei eram pessoas que eu estava devendo, que tinham movido uma ação trabalhista contra mim, eu fui lá, fiz os acordos. Então, são pessoas, por quê? Pessoas, é grave porque você pode encontrar uma pessoa na rua. E aí, primeiro então foram pessoas, depois na escala, os pequenos problemas, vai matando coisas pequenas que vai acabando com os problemas, fui eliminando. Depois eu fui para as empresas que eu estava devendo, tá? E normalmente aqui empresas eram os bancos. Aí fui lá com os bancos, fiz bons acordos, posso chegar e falar um dia, eu fui pagar uma conta e eu estava tão revoltado porque eles estavam cobrando a mais, né? E eu me lembro eu fui de metrô, e eu entrei no metrô bravo, sabe, com aquela, não sei se você já ouviu a expressão, ele vai receber esse dinheiro aqui, mas não vai dar nem para o remédio que ele vai comprar. E aí eu lembrei que naqueles anos que eu fiquei devendo 1 milhão, quando eu pedia para Deus me ajudar, para Ele me abençoar, para eu pagar esse 1 milhão, eu nunca pedi para dar desconto na dívida. Eu falei, me dá 1 milhão para eu pagar a conta. Nunca cheguei a pedir para Deus, abaixa, tira um 0 dessa dívida, porque aí eu consigo pagar. E aí eu pensei comigo, não, abençoa ele com esse dinheiro que eu vou pagar para ele, mesmo que ele não tenha me dado um desconto. E eu tenho que dizer uma coisa, que aquilo foi libertador para mim e me ajudou a acelerar o processo de pagar esse 1 milhão. Então, na ordem, eu paguei primeiro pessoas, depois eu fui liquidando as pequenas coisas, era 5 mil aqui, 10 mil aqui, 15, sabe, liquidando as pequenas coisas. Depois eu fui para as empresas que eu estava devendo, que normalmente eram bancos, tá? Mas aqui tinha uma gráfica, era a época das escolas físicas, eu fui matando todo mundo, até que um dia eu não devia mais 1 milhão. Então, se eu pudesse te dar um conselho, né, eu diria, se você entrou num processo de, eu tô devendo, coisas que você precisa fazer, mantenha dentro de você a fé acesa, a fé é a certeza de que as coisas vão melhorar. Foi aí que as coisas melhoraram, tudo bem? Depois estabeleça uma hierarquia de como você vai acertar com os seus credores e acredite de todos os lugares, acredite do fundo do seu coração que o melhor ainda está por vir, que os dias que ficaram para trás de você, ele não é sombra quando você compara com os dias que tem à sua frente, porque eu tenho que dizer, se aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua vida também. Tá combinado? E faltou responder uma coisa para você. E quanto você, Jober, vendeu depois que você pagou 1 milhão? Então, não é lucro, lembre disso, tudo bem? Eu vendi 50 milhões de reais. Isso que eu falei assim, né? Se eles não acreditam que um dia eu fiquei devendo 1 milhão, como é que eles vão acreditar que eu vendi 50 milhões? Não é que eu ganhei 50 milhões, tá bem? Mas que eu vendi 50 milhões. Mas isso é a prova de que seus dias do passado, eles não se comparam aos dias que estão a vir à sua frente, pelos dias que você tem na sua frente. Por isso que sempre quando eu termino de
me despedir num vídeo ou mesmo num e-mail e alguma coisa, eu falo que o melhor ainda está por vir. Porque o seu passado, ele não é sombra, ele é uma luz pálida quando você compara com o seu futuro. Combinado? Deixe os seus comentários, clica aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tem coisas maravilhosas e fantásticas vindo aí no caminho, e você estando inscrito no canal, você vai ficar inteirado dessas coisas que eu tenho para dizer, porque, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you, Deus te abençoe.